pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes nós criamos expectativas em relação à presença de Deus. E nós entramos num lugar como esse, movidos por elas. Deus, eu quero uma experiência. Senhor, eu quero algo novo. Senhor, eu tenho andado frio, morto espiritualmente. E às vezes nós terceirizamos essa expectativa ou a responsabilidade daquilo que nós alimentamos no nosso coração. Pastor, capricha hoje no sermão. Louvor, não me decepcione. Mas é tão mais simples do que isso. Se você entra num lugar com expectativas em pessoas, você vai se decepcionar. Eu vou frustrar você. Qualquer pessoa que subir aqui vai frustrar você. Temos problemas no mesmo nível, talvez diferentes, mas problemas, crises terríveis muitas vezes. E essa presença que nós temos falado é uma presença que está aí. Ela está aqui. Ela está aqui hoje. Ela está sempre onde alguém clamar por ela. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está ali. Então não é o ambiente, não é o templo, não tem nada de místico nesse lugar. Se a gente sair daqui agora e for lá para a rua, a presença vai junto. Quando você sair daqui, você for para a sua casa, a presença vai te acompanhar. Quando você for começar a tua jornada de trabalho durante essa semana, você vai fazer isso debaixo ou imerso nessa presença. É tão simples. É nós que complicamos. E a gente tem falado aqui sobre, nós falamos no primeiro episódio da série sobre o zelo pela presença, que é necessário ter santidade. Isso nos leva a um lugar de extrema responsabilidade. Nós falamos sobre o sumo sacerdote, que ele entrava no Santo dos Santos, meu irmão, uma vez por ano. Não era uma tarefa corriqueira, não era uma rotina, não era simples, não era tão fácil, não era comum, era exigente, era responsável, era pesado. Porque se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar com algum pecado, sem ser confessado, sem ser deixado, sem arrependimento, ele seria consumido pela presença. Nós falamos sobre o zelo pela presença no outro episódio, que é o cuidado excessivo. Nós falamos sobre Davi, a extravagância com que Davi olhava para isso. E hoje eu quero falar com você sobre o que isso tudo produz. Aí você pode se perguntar, pastor, mas tem dia que eu não tenho vontade de orar, tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, tem dia que eu não tenho vontade de jejuar, tem dia que eu não tenho vontade de vir à igreja. Bem-vindo ao mundo dos normais. Mas o nosso problema é quando a gente para na nossa vontade. É quando a gente deixa essa vontade governar a nossa vida. É quando a vontade começa a dizer: não vai no culto hoje, não ora, não lê a Bíblia hoje, não precisa. Essa ociosidade espiritual, ela é muito perigosa. Esse sentimento de que em algum momento eu posso dar uma relaxada, eu posso dar uma aliviada, foi justamente esse pensamento que levou Davi à ruína. Um rei devidamente já consolidado, com a sua trajetória validada, já conquistas diversas no seu currículo, no seu histórico, um dia
onde todos deveriam sair à guerra, ele resolve ficar. Ele diz: eu acho que eu já lutei tanto. A Bíblia não fala isso, tá, irmãos? Eu estou divagando aqui. Eu já lutei tanto, eu já venci tantas batalhas, eu já sou um rei vitorioso, eu mereço um descanso, eu mereço uma folga. E foi justamente nesse dia de folga que Davi, ele cobiçou a mulher de um dos soldados mais honrados que ele tinha nas suas fileiras, Urias. E a partir dali, Davi, ele passa a viver dias terríveis, a sua família passa a ser marcada por aquilo que ele fez, por aquele ato que ele cometeu. Davi foi um grande rei, Davi foi um vitorioso nas batalhas, mas um fracasso dentro de casa. Essa ociosidade espiritual, ela é muito perigosa. O diabo está ao nosso derredor buscando um dia, esperando o dia que eu e você pensemos como Davi pensou. Acho que hoje não. Acho que hoje eu vou dar eu mereço. Eu já trabalhei tanto, eu já vou na igreja todo dia, hoje eu vou ficar em casa. Vou ficar assistindo pelo YouTube. Sabe, irmãos, desejar a presença é uma coisa, mas é preciso lutar por ela. É preciso se esforçar para viver nela. É preciso se esforçar para se manter nela. Que às vezes a gente briga com a gente mesmo, vai nas batalhas pessoais, nas crises existenciais. Deus, eu quero a sua face, eu quero a tua presença, eu quero algo novo, Senhor, me mostre a tua face. E aí nós temos uma experiência na presença dele, aí a gente relaxa. Eu consegui o que eu queria, tá bom. Não pode estar bom. Por que não pode estar bom? Porque Deus não é Deus de uma experiência só. Ele é um Deus abundante. Então Ele é um Deus que opera não apenas um milagre, mas 2, 3, 4, 5 milagres. Aí a gente pensa assim: meu Deus, pastor, um milagre já é difícil, vou ter que pedir outro agora. Sim. Então a gente se depara com questões que estão mais dentro de nós do que fora de nós. Muitas vezes nós olhamos para Deus e a gente fala: Deus, onde é que o Senhor está? Cadê você? Cadê sua voz? Cadê sua vontade? Cadê o milagre? Cadê a provisão? Cadê o cuidado? Enquanto que nós deveríamos agir diferente. Senhor, eu confio que o Senhor está aqui. O Senhor está falando, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu confio que o Senhor é fiel. Aquilo que o Senhor começa, o Senhor termina. Então a gente lida com desafios que são aqui dentro. É a nossa inconstância, é a nossa infidelidade, é o nosso desprezo, a nossa dureza, a nossa insensibilidade. Como eu disse no começo, e Deus ministrou meu coração ali antes. Na minha preocupação, ainda que leve, mas uma preocupação da ansiedade, que é normal, que todo mundo que vem aqui em cima sente. E Deus falando assim: só esteja sensível. Então eu consegui me desconectar, e é difícil a gente se desligar, né? Quando a gente está ansioso, a gente fica ligado, conectado, preso, amarrado naquilo ali. Então eu consegui me desligar daquilo que estava me preocupando, da ansiedade, da preocupação, e eu comecei a me lançar ali no louvor que estava sendo ministrado. Esse é um desafio que todos nós temos constantemente. Nós somos sempre levados a sermos roubados da presença. Tanta coisa que está aí que tenta nos roubar da presença. O que é que está roubando a sua presença? Roubando você da presença de Deus esses dias. Você precisa entregar isso. Nós precisamos entregar isso. Senhor, isso aqui está me tirando da tua presença. Eu não quero negociar a tua presença. Então a gente precisa entender que não basta ter uma intenção de desfrutar da presença, é necessário lutar por ela. Todo esforço em buscar a Deus
vai nos levar a conhecê-lo num nível cada vez maior. Você só não pode parar. Eu e você não podemos parar. Não podemos desistir. Não para. Olha para o teu irmão aí do lado. Agora você vai, mas assim, ó, é voz, aquela voz convincente. Presta atenção, teu irmão está dependendo daquilo que você vai falar para ele agora. Vira para ele e fala assim: não para. Eu quero ver com você alguns pontos. E o primeiro é que o caminho será exigente. Jesus falou, né? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei por que a gente busca um lugar que foge daquilo que Jesus falou. Já parou para pensar isso? Sem perceber, ou às vezes até percebendo, a gente está duelando com isso aqui. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições ou tribulações. Mas daí a gente está na igreja e a gente vem buscar o Jesus que falou essas palavras para não ter as tribulações que ele falou. Olha que loucura. Mas ele está falando assim, ó, eu estou falando essas coisas aqui para que em mim, Jesus está falando, vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo. A vida é um caminho onde dia após dia nós vamos enfrentar novos desafios, novas tribulações. Eu garanto que acho que todo mundo aqui uma vez já pensou isso uma vez na vida. Passou por uma luta terrível, passou por ela, venceu ela, passou aquela fase da pressão, aí você falou assim: obrigado Jesus, eu venci, já passei a tribulação, já está pago, agora é só alegria, né? Não vou pedir para você levantar a mão, né? Mas eu acho que todo mundo já pensou assim. E se você já pensou assim, você se enganou, né? Eu e você. A gente tem essa visão de que a presença é a blindagem aos problemas. Mas ele não é, a Bíblia não fala isso para nós. A Bíblia fala que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor, o meu pastor, está comigo. A Bíblia fala que eu vou passar pelo fogo, mas eu não vou ser consumido. Eu vou passar pelas águas, mas eu não vou ser engolido por elas. Veja que em nenhum momento nós vamos encontrar uma garantia de não ser exposto a situações extremas. A garantia é que no meio das situações extremas nós contemplaremos a provisão, o livramento, o cuidado, a presença de Deus. Então, abandona essa ideia de que a vida com Deus é uma vida isenta de problemas. Ela é uma vida vitoriosa em cima desses problemas. Então, nós precisamos ter um espírito de guerreiros. Quando Deus, Ele está comissionando Josué, e Ele está dizendo: seja forte e corajoso. Ele fala 3 vezes isso para Josué. Na pele de Josué, eu tremeria na base. Senhor, por que o Senhor está repetindo 3 vezes a mesma coisa? Seja forte e corajoso. O que é que está me esperando pela frente? Deus fala assim: escuta Josué, não te mandei eu, não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, seja forte, seja corajoso, seja ousado, vai enfrentar os desafios, os inimigos que estão te esperando pelo caminho, vai em frente, vai para cima, eu mandei você. Mas às vezes nós estamos na pele de Gideão. Gideão, um cara intimidado, acuado, amedrontado, acostumado a ser saqueado pelos inimigos. E aí Deus chega para Gideão e fala: homem valente, vai nessa tua força. Deus tem um baita senso de humor, né? Que força? Homem valente,
Senhor bateu na porta errada. O Senhor está falando com o homem errado. Não, Gideão, eu bati na porta certa. E Ele está falando para você nessa noite: eu não errei de endereço. Eu chamei você para a minha presença. Eu chamei para você para desbravar esse caminho até estar na minha presença. Esse espírito de guerra, de batalha, é preciso estar no nosso coração, porque se não houver esse espírito em nós, nós vamos desistir na primeira tribulação que nós enfrentarmos. Eu não sei se você já pensou alguma vez na sua vida, eu já pensei várias, mas isso foi num tempo passado, mas eu já pensei muitas vezes de que a presença de Deus não era para mim. Meu irmão, se você pensou isso, eu preciso falar para você, esse pensamento é maligno. Por que ele é maligno? Porque todo pensamento que nos faz pensar que nós não temos acesso é um pensamento das trevas. O único interessado em que não estejamos na presença é o diabo. Para pensar. Quem mais ficaria interessado numa ideia dessa? De que eu, você e todo mundo não teríamos direito à presença de Deus. Não teríamos como a oportunidade de ouvir a voz de Deus. De ter a percepção de que Deus está dando direções, de que Ele está ministrando, de que Ele está falando, de que Ele está direcionando. É claro que o inimigo é o maior interessado nessa história, e muitas vezes e talvez, quem sabe, muitos aqui, vocês, se você está pensando nisso, muitas vezes eu dei ouvido a isso, eu acreditei nisso, é verdade, isso não é para mim. E não que a presença é para pessoas escolhidas, e no sentido assim de é para um clero. Não, esquece isso. Esquece título de pastor, esquece título de líder, seja do que for. A presença é para quem deseja ela. Então, se você e eu desejamos a presença, nós precisamos buscar a presença. E se nós vamos buscar a presença, nós vamos encontrar a presença. É simples assim. E o diabo quer roubar isso de mim e de você. Ele quer falar para mim e para você: não, você não tem acesso à presença. Deus não quer ouvir você. Deus não quer receber você na presença dele. É mentira. É mentira do diabo. A porta está aberta. A porta está aberta. A presença está acessível. A presença está disponível. Nós só precisamos aceitar o convite e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu me rendo, eu me entrego, eu me submeto, eu quero viver neste lugar. Só que acessar a presença de Deus não vai ser da forma como nós imaginamos. A gente cria uma expectativa enorme, não é mesmo? Eu me lembro, eu já contei isso, mas algumas pessoas não ouviram. Em 2016 eu tive a minha experiência marcante com o Senhor. Eu nasci num lar cristão, na minha vida inteira, meus 52 anos de vida dentro da igreja. Eu tive um momento da minha adolescência, já entrando na juventude, onde nós frequentávamos a Igreja Batista Boas Novas. Ali teve um tempo que eu quis meio que dar uma desviada, eu procurei caminhos tortuosos, mas os meus pais entraram em batalha de oração, e eu fui resgatado. Eu voltei num breve espaço de tempo, curto espaço de tempo, não caí, não me perdi, mas a minha vida inteira vivendo nesse contexto, dentro da igreja, sempre tocando e ministrando, eu vivi nesse ambiente. Eu e a minha irmã, nós crescemos nesse ambiente. Mas em 2016 o Senhor me chamou para uma experiência, e Ele me pediu para sair do púlpito. Eu já era pastor auxiliar, eu era líder do ministério, então eu fiquei fora 9 meses, não preguei, não ministrei louvor durante 9 meses. Foi um tempo que o Senhor me transformou. Mas quando eu comecei esse tempo, eu criei expectativas.
Eu achava que eu ia entrar nesse, porque eu comecei a vir aqui de manhã, e todo dia eu estava aqui de manhã, ainda faço isso até hoje. E eu achava que quando eu entrasse aqui, eu ia ver anjos voando nesse lugar, e eu ia ver fogo descendo do céu. Eu imaginei um monte de coisa bem cinematográfica, e até hoje eu não vi isso. E pelo contrário, pior ainda, como se não bastasse não ver essas coisas, o Senhor começou a ministrar no meu coração coisas que eu não estava prestando atenção, pecados não confessados, uma vida religiosa, uma farsa, um pastor que não lia a Bíblia com frequência, um ministro de louvor que só cantava uma canção para fazer, porque precisava ensaiar as músicas para o domingo, dia da ministração. Sabe, irmãos, a gente precisa ter a expectativa da presença, mas essa expectativa ela precisa ser alimentada por um coração completamente vulnerável quanto ao que o Senhor vai fazer na presença dEle. A presença é dEle, a glória é dEle, Ele é o Rei da glória, Ele é soberano sobre este ambiente, sobre essas experiências. Não somos nós que controlamos, por mais que tenhamos desejos. Eu lembro, já contei isso aqui, quando a gente ia orar, quando a gente participava dos grupos de jovens, nós íamos orar aqui no mato, atrás da fremesa, e o chão brilhava de verde, como brasa verde. A gente via essas coisas, mas eu não controlo essas coisas. Ninguém tem poder sobre essas coisas. Nunca mais, eu vi, depois daquela vez, eu vi uma vez acontecendo, lá na BB, que a gente foi fazer uma oração lá também, numa vigília, eu nunca mais vi isso acontecer. Ou seja, por mais que eu quisesse dizer que a presença de Deus devesse ser assim, nunca mais isso aconteceu. Mas no entanto, eu conheci uma presença de uma forma diferente, mais confrontadora e menos cinematográfica. Vamos falar a verdade, você está orando, de repente você olha no chão, tudo brilhando. Vamos falar a verdade, que é uma cena, é muito louco aquilo. A primeira vez que nós vimos isso, eu e a Silvana, a gente namorava, nós pegamos aquilo e levamos, e nós de madrugada, nós fomos acordar as pessoas para mostrar, de madrugada, de tão empolgado e pirado que nós ficamos com aquela cena. Só que os pauzinhos brilhando no chão não mudam o caráter do homem. É uma experiência maluca, mas não muda o caráter. Pastor, por que aconteceu? Não me pergunte, não sou eu que controlo essas coisas. Mas eu conheci uma presença que me transformou, e que me tem transformado dia após dia. Então é um caminho exigente, entenda isso. Presença não é um lugar de entretenimento. Não olhe para o Espírito Santo como alguém que está aqui para entreter a igreja. Não olhe para o poder de Deus como um show. Derrama fogo aí, Senhor, nós queremos ver o fogo descer sobre nós agora. Não crie essa expectativa. Mas olha só, para que em mim tenhas paz. Não há outra possibilidade de se alcançar esse nível de paz, senão no Senhor. E lá em João 14, 27, Jesus também fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas esta paz, ela é oferecida num outro nível, e isso se chama excelência. E é o tema da nossa palavra dessa noite. O zelo pela presença produz excelência. O cuidado excessivo, a preocupação em se manter na presença, vai nos levar a alcançar um nível de experiência que só nós encontramos no Senhor. Não é como o mundo dá, não são coisas que o mundo pode oferecer, mas só podemos encontrar quando nós somos persistentes, constantes, fiéis.
na presença. Quando nós não negociamos a presença. E eu pulo para o segundo item, que é a presença do Senhor. É uma presença que nos transforma. Lá no Salmo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, excelência, na tua destra delícias perpetuamente. Veja, a presença de Deus tem como única intenção forjar o homem. Repito, a presença não é entretenimento. Nós nos sentamos aqui para sermos distraídos pelo fogo do céu. Nós nos sentamos num lugar como esse para sermos ministrados, para abrir o coração quando o céu derrama algo, para que a nossa vida seja transformada, para que o nosso caráter seja transformado conforme o caráter de Cristo. É o homem, presta atenção, a gente esquece disso. É o homem pecador acessando a presença de um Deus perfeito e santo. Nós acabamos aqui de falar isso através de um louvor espontâneo: santo, 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 perfeito. Nós falamos numa das palavras anteriores: sede santos, porque eu sou santo. Santidade, ninguém verá o Senhor. Veja, então é preciso entender que essa presença, ela não pode ser, ela não é um entretenimento, porque entretenimento distrai, mas a presença verdadeira do Senhor, a genuína, ela transforma. Ela nunca vai nos deixar iguais. Se eu e você sairmos de um lugar como esse, como entramos, significa que não estivemos na presença, nós estivemos no entretenimento. Mas não que a presença não esteve aqui, mas eu não me expus à presença que estava aqui. Entende? Nós falamos, uma das palavras que mais marcou o meu coração ano passado, das séries que nós ministramos, que é Judas, que a gente falou sobre Judas. Judas é o exemplo típico de alguém que estava na presença, mas no entanto, ele não soube absorver aquela presença de forma proveitosa. Ele estava ali por interesse próprio. Ele tinha um projeto pessoal, ele tinha uma ambição pessoal. A traição de Judas não é o mal em si, é o sintoma de um coração corrompido já há muito tempo. Judas ouvia o Senhor Jesus pregar na mesa, convivia com Jesus todos os dias, caminhava com Jesus todos os dias, via Jesus operar os milagres todos os dias, mas mesmo assim, o coração dele estava longe da presença. Você pode estar aqui, a presença do Senhor está aqui, sendo derramada sobre este lugar, mas se você não se lançar nessa presença, se eu não me lançar nessa presença, não vai acontecer nada daquilo que muitas vezes nós esperamos e pedimos: Senhor, faz algo novo. Então é como que o Senhor dissesse para mim e para você: então se lança, mergulha, se entrega, não resiste, não duela, não briga, simplesmente se entrega, deixa a presença te transformar, deixa a presença te forjar, deixa a presença te fazer uma nova pessoa. Você tem parado para pensar nas letras das canções que nós cantamos aqui? E tem uma das canções que eu gosto demais, que é, não vou lembrar o nome agora, mas é: revela-me quem tu és, quero ver a sua beleza. Já parou para pensar isso? No que consiste essas palavras? Eu não sei, talvez tenha alguém que canta: Senhor, quero ver tua beleza, e vê aquele Jesus loiro com olho azul, como se aquilo fosse a beleza de Cristo. Não é isso. Mas quando nós cantamos olhando para o Senhor, nós falamos: Senhor, revela-me quem tu és. Eu estou dizendo: Senhor, eu ainda não te conheço na sua plenitude, eu ainda tenho muito que conhecer, eu ainda tenho muito que caminhar, eu ainda tenho muito que desbravar, eu ainda tenho muito pelo que lutar. E revela-me quem tu és.
A outra música do Alessandro Vilas Boas: qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Será que essa canção pode ser a nossa oração diária? Revela-me quem tu és. Mas aí o Senhor se revela, e Ele vai se revelar não como nós esperamos, mas como Ele deseja e como Ele precisa se revelar. Como eu disse, às vezes a gente quer ver uma pirotecnia acontecendo no culto, mas enquanto que o desejo do coração do Senhor é que Ele venha sobre a congregação, com o seu Espírito ministrando, ainda que não haja uma eloquência, ainda que não haja um barulho, mas o Espírito se movendo sobre a congregação, provocando constrangimento, quebrantamento e uma necessidade espontânea de arrependimento dos pecados. Isso é presença. A gente fala sobre avivamento, a gente prega sobre avivamento, a gente fala que nós estamos vivendo dias do último avivamento, o prenúncio dos últimos dias do grande e último avivamento do Senhor. Mas quando nós falamos de avivamento, nós imaginamos um barulho, um reteté, e não que isso seja errado, mas não é só isso. Aliás, é muito pequeno dizer que isso é avivamento. Não, avivamento é um movimento do Espírito Santo convencendo as pessoas dos seus pecados. É quando acontece o arrependimento genuíno no coração das pessoas, e as pessoas se prostram perante o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados. Eu gosto muito de estudar os avivamentos históricos. Quando você lê os grandes avivalistas, as pessoas passavam na rua. No país de Gales aconteceu um grande avivamento, e o grande sinal, o efeito produzido por esse avivamento foi que este avivamento não foi um barulho produzido, foi um avivamento silencioso. Pessoas se fecharam dentro de um quarto para orar. Quando você lê sobre o milagre moraviano, os irmãos morávios começaram um movimento de oração que durou 100 anos, dia após dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 100 anos, orando, sala de oração ininterruptas. O pastor dos nossos pais, pastor Jonathan, sei lá, deve ter mais que 90, está lá no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino, com um projeto, até alguns anos atrás, o projeto dele era plantar 1000 igrejas no sertão nordestino. Ele é o idealizador do Vale da Bênção, lá em Araçariguama, interior de São Paulo. Quando ele leu o livro O Milagre Moraviano, o coração dele se incendiou, pelo exemplo desse turno de oração constante e incessante. E lá na década de 80, ele compra uma propriedade lá em Araçariguama, e ele constrói a primeira. Não tinha sido possível no começo fazer 7 dias por semana, 24 horas por dia, mas ele começou com o que era possível. Hoje, e pelo que eu conversei com um primo meu essa semana, ele parece que há 37 anos, acredito que eles estão lá, turno de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, orando. Alguém está lá orando, alguém está cobrindo um turno de oração no Vale da Bênção. E eu fiquei sabendo que a gente pode ir lá passar um período lá, imerso nesse lugar. Irmãos, essas experiências, essas práticas fundamentais, elas produzem um impacto na sociedade. E eu falava dos avivamentos históricos. As pessoas passavam pelas ruas e elas não sabiam o que estava acontecendo, mas elas sentiam uma vontade louca de procurar a igreja mais próxima, e elas entravam correndo nos templos, nos cultos, elas invadiam as reuniões, e elas entravam pela porta, elas se prostravam no altar. Elas não sabiam porquê, mas elas só sabiam que elas precisavam fazer isso.
e elas se prostravam, e elas confessavam seus pecados, e elas se arrependiam dos seus pecados, e elas deixavam os seus pecados. Isso é uma presença que transforma. Isso é avivamento verdadeiro. Muitas vezes nós nos embriagamos com uma experiência muito gostosa e que é muito válida dentro desse ambiente, mas nós precisamos buscar a presença de tal forma a sermos forjados, a sermos transformados, e essa presença, ela precisa sair daqui. E como que ela vai sair daqui? Através da posição que a igreja deve assumir. Oração, oração. Pessoas carregando a presença, saindo por aquela porta e invadindo os territórios ainda desprovidos da presença do Senhor. Isso é presença, a presença que transforma. É essa presença nós precisamos viver, buscar, mantê-la a qualquer custo. O segundo ponto está lá em Mateus 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós vamos ter uma ministração exclusiva sobre esse texto aqui, mas eu quero dar uma pincelada nisso aqui. A presença é o grande tesouro que nós temos à nossa disposição. Esse homem desse texto, a parábola que Jesus conta, ele encontra um tesouro escondido. Aí o que ele faz? Ele vai lá, ele vende tudo que ele tinha, ele junta as moedinhas, ele faz um rapa na conta do banco dele, ele vai lá e compra a propriedade. Por que ele faz isso? Porque ele encontrou um tesouro valioso. Sabe, irmãos, a gente tem a presença à nossa disposição. Ela está aí. Algumas pessoas já estão olhando, estão experimentando essa presença, identificando ela como algo extremamente valioso, ao ponto de fazer de tudo para se manter em contato dela. Esse homem da parábola é como se ele tivesse falado: eu não vou perder essa oportunidade desse grande tesouro. Eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer o possível e o impossível para estar em contato com esse grande tesouro valioso. Será que nós temos a mesma postura quando se trata da presença? Ou será que a presença é muitas vezes encarada por nós como algo facilmente negociável? Às vezes, eu estava falando que hoje nós tivemos uma reunião com os líderes de ministérios e os pastores, um tempo tão precioso que tivemos hoje de manhã, e a gente falava sobre isso, eu compartilhava, eu falei para eles, né, sexta-feira, na sala de oração, era um dia que eu queria ficar em casa. E quantas vezes, irmãos, o corpo pede para parar, o corpo pede para, não vai, você não precisa ir, mas é preciso que se entenda algo. A gente muitas vezes costuma fazer o que é ritualístico, mas quando a gente entra num lugar da presença, a gente começa a sinalizar para os céus: Senhor, meu corpo está pedindo para ficar, eu estou cansado, mas eu sei que eu preciso da tua presença. E a gente rompe a carne, a gente mata a vontade da carne, a gente está aplicando um remédio em nós mesmos, a gente está aplicando uma boa dose de medicação espiritual nas nossas veias. Nós estamos dizendo: carne, eu sei muito bem o que você está pedindo, e é justamente isso que eu não vou te dar.
E aí a gente se expõe, a gente se lança, e a gente vai nessa vida, nessa rotina, nessa dinâmica, vencendo a carne, rompendo as barreiras pessoais, e a gente vai acessando um nível de presença mais excelente a cada dia, acessando um nível de presença mais grandiosa a cada dia. Por que essa presença ela é o grande tesouro que nós temos à nossa disposição? Por uma única razão: porque é por causa dessa presença é que nós não somos consumidos. Às vezes nós olhamos para Deus meio que querendo conversar de igual para igual. A gente puxa a cadeira e a gente fala assim: Deus, senta aqui, vamos bater um papo agora, fala sério, senta aqui. Lá em Lamentações capítulo 3, do 22 a 25 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aqui está o valor da presença. Eu sou um pecador, nós somos pecadores que precisam da presença. Para nós pecadores, a presença não pode ser um entretenimento. Para nós pecadores, a presença precisa ser o que nós temos de maior valor na nossa vida, por uma única razão: é por conta dela que nós não somos consumidos. Por isso que ela tem um grande valor. É por isso que nós precisamos zelar por essa presença maravilhosa. Eu quero chamar o pessoal do louvor já. E o último ponto, para nós que desejamos e precisamos da presença, nós não podemos esquecer: Ele sempre responde. Ele sempre responde. Meu irmão, grava isso no seu coração: Ele sempre vai responder. Jeremias 29, do 11 até o 14: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Irmãos, o contexto desse texto é que o povo de Israel estava exilado, estava em cativeiro. A realidade não era boa, e o exílio daquele povo havia roubado toda a esperança deles. Aquele povo estava completamente desprovido de um futuro, não tinha uma esperança no seu coração. Eles olhavam para frente e não viam uma realidade promissora, uma realidade diferente daquela que eles estavam ali contemplando e vivendo, escravizados, exilados, cativos, vivendo num contexto diferente, outro povo governando, outro rei governando, outro Deus sendo adorado. Então Deus ele se revela nesse contexto. Ele se revela um povo sem esperança. Um povo sem esperança é um povo que não tem para onde ir. É um povo que vaga, que está vagando, que não tem direção, que não tem rumo, que não tem objetivo.
E às vezes nós, mesmo num ambiente como esse, nós somos um povo como esse povo exilado de Israel, um povo sem esperança. Nós olhamos para frente e nós não conseguimos contemplar um futuro diferente da realidade que nós estamos vivendo, e nós vamos nos acostumando a isso. Senhor, eu nasci para viver essa vida de desgraça após desgraça, eu nasci para sofrer mesmo. Não, você não nasceu para sofrer. Apesar das tribulações que o Senhor Jesus disse que nós enfrentaríamos, você e eu nascemos para ter paz em meio a essas tribulações. Nós nascemos para vencer no meio das tribulações. Nós nascemos para atravessar o vale da sombra da morte. Nós nascemos para passar pelo fogo, pelas águas, sem perecer. Eu não sei como é que está o seu coração em relação a isso. Se há uma esperança aí no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma, se você tem vivido alimentado por ela. Mas no mesmo contexto em que o Senhor se manifesta àquele povo, Ele continua se manifestando, Ele continua dizendo para nós nesses dias: me procurem, mesmo no meio do caos, continuem me procurando. Era o que Ele estava falando para aquele povo. Vocês estão cativos, vocês estão exilados, vocês estão sem esperança, mas continuem buscando a minha presença. Quantas vezes nós deixamos de buscar a presença porque as coisas ficaram difíceis? Olha só o texto que nós lemos. Então me invocareis. Lembra, esse texto está sendo dito naquele contexto terrível. Era caos, povo exilado, sem esperança. Então Deus está falando essas palavras para esse povo nesse contexto. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Por que nós não conseguimos experimentar a presença? Porque nós não estamos invocando, porque nós não estamos orando. E aí ele continua no versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis. Aí a condição para achar Deus: quando me buscardes de todo o coração. Porque às vezes nós só liberamos palavras ao vento, só para bater o cartão, só para dizer: cumpri a minha obrigação, agora o Senhor faz a sua parte, Deus. Mas muitas vezes as nossas orações são orações desprovidas de convicção de que Deus realmente vai fazer alguma coisa. Esse tipo de oração Deus não responde, porque é uma oração feita sem fé. E sem fé não é possível contemplar um futuro. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem. E porque nós não estamos vendo, nós estamos parando de buscar. Ele sempre responde. Ele sempre responde. Deus não mudou, meu irmão. Ele não mudou. Hoje é o dia de você se posicionar, de nós nos posicionarmos aqui neste lugar e dizer para o céu: Senhor, eu pequei todas as vezes que eu não confiei, que eu não alimentei o meu coração com uma fé suficiente para acreditar de que o Senhor vai fazer, de que o Senhor vai responder, de que o Senhor vai ouvir. Ele responde. Quando Moisés, o grande líder usado por Deus, ele tem a experiência lá na sarça. A sarça está ardendo, queimando, mas ela não se consome. E então Moisés percebe que alguma coisa não está normal.
Porque é comum que uma sarça, um arbusto pequeno no deserto, naquela temperatura alta, ela tem uma autocombustão. É comum isso. O que não é comum é que, ao pegar fogo, aquele arbusto não se consumisse. O fogo estava lá, a sarça no meio daquelas labaredas, daquela chama, mas ela permanecia intacta. Então alguma coisa está diferente. E lá em Êxodo 3, versículo 3, Moisés está vendo aquela cena e ele disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Naquele momento, Moisés está tendo uma experiência marcante com o Senhor. Ele não está vendo o chão brilhar, mas ele está vendo a sarça queimar, a sarça no meio da chama, sem ser consumida. Então ele olha para a sarça, e o coração dele está interessado em saber o que aquilo estava representando. Então Deus fala com Moisés naquele lugar. Moisés tem uma experiência profunda com ele. Mas a partir daquele momento, Moisés começa a construir uma caminhada com Deus, que vai se aprofundando e vai se intensificando dia após dia. Nesse mesmo monte foi onde ele recebeu as tábuas das leis, aonde ele teve as grandes experiências com o Senhor, maiores experiências do que a experiência da sarça. Mas se Moisés tivesse voltado as costas para a sarça, se contentando com aquele vislumbre sobrenatural, achando que aquilo bastasse, ele teria perdido todo o resto da sua trajetória com o Senhor, que foi profunda. E porque Moisés, só para você entender o contexto de Moisés, um filho adotivo, criado no palácio do faraó, ele passeando um dia na rua, ele mata um egípcio que estava chicoteando um conterrâneo seu. Então ele foge para o deserto. Moisés ele se atropela, ele acha que ele deveria ser o libertador naquele momento. Não, vamos fazer alguma coisa. E Deus está falando, não é assim que vai acontecer. Então Deus chama Moisés para o deserto e ele começa a ter então ali uma experiência com o Senhor. E eu quero lançar esse olhar macro sobre a trajetória de Moisés. Lá na frente, Moisés, ele é reconhecido por Deus como seu amigo. Meu irmão, já parou para pensar? Deus olhar para Moisés, esse cara é meu amigo. Porque ele falava com o Senhor face a face. Aí a gente quer ter uma experiência com Deus. Pastor, põe a mão na minha cabeça aí e faz uma oração aí forte, né, Alexandre? Faz uma oração forte aí. Faz alguma coisa por mim, pastor, líder. Enquanto que nós devemos fazer o que Moisés fez. Olhar para Deus assim, Deus, eu quero ver essa grande visão. Eu quero ver o que essa mensagem, eu quero ver o que essa experiência tem para me falar. Eu quero desbravar, eu quero conhecer mais, eu quero ir mais fundo, eu quero ir além, eu quero sair do lugar de onde eu estou, eu quero conhecer a tua presença. Ele responde, ele corresponde, ele ouve. Eu quero convidar você a ficar de pé. Irmãos, o zelo pela presença produz excelência. Traz o seu coração agora, qual é a sua expectativa de experiência com o Senhor? Mas assim, não seja modesto, viaja valendo. Mas não sim viajar no nível assim, Deus, eu quero uma Ferrari na minha garagem quando chegar em casa agora. Não é essa viagem, tá? Viagem no sentido assim, daquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida, sobre a sua vida, através da sua vida. Restauração do casamento, da família, dos filhos.
um avivamento, a começar de cada um de nós, um avivamento. Senhor, eu ando adormecido, eu estou morto espiritualmente. Coloca isso diante do Senhor nesta hora. Coloca um alvo. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu quero ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. Se você não tem ainda, não foi batizado com o Espírito Santo, começa a buscar isso. Se você ainda não recebeu um dom do Espírito, se você ainda não tem os frutos do Espírito, começa a buscar isso. Viaja nisso. É nesse sentido que nós temos que viajar. Valendo, mas valendo bonito mesmo. Senhor, eu quero ser usado para curar pessoas, eu quero expulsar demônios, eu quero pregar, eu quero ver as pessoas se convertendo a Ti, entregando as vidas a Ti, Senhor. Se você está nesse lugar, você tem pensado, não, eu sou incapaz. Meu irmão, todo mundo aqui é incapaz. Bem-vindo. Todo mundo aqui tem alguma sequela. E são essas pessoas que reconhecem que tem carências, é que Deus quer usar. Então você só precisa colocar isso diante dele. Senhor, me leva a um nível de excelência da sua presença. Senhor, eu não quero ficar no raso, me leva mais fundo, me leva à profundidade, me leva a um lugar onde eu não controlo, me leva onde eu sou levado, me leva onde eu sou governado, me leva onde eu sou usado. Me tira desse lugar, me tira desse lugar. Precioso.